Bom dia a todos e todas. Vamos dar início aqui a mais uma das nossas reuniões aqui do Comitê de Economia. Hoje temos o prazer aqui de contar com a presença da Lília Marques e do Guilherme Rezende, né? Mais uma vez, né? São sempre parceiros aqui do IBRAC. E a ideia hoje é eles apresentarem o mais recente documento de trabalho do DE, do CAD, né, para falar sobre análise econômica de decisões judiciais e concorrenciais, né, sobre as metodologias e aplicações. Então, acho que a ideia aqui é a gente escutá-los um pouco para entender um pouco essa importância, né, da incorporação da análise econômica nas decisões tanto judiciais quanto concorrenciais. Eles vão trazer um pouco para a gente a questão dos conceitos fundamentais, né, as metodologias que têm sido utilizadas. E depois a gente segue para uma. Eles vão fazer uma apresentação e depois, na sequência, a gente tem umas perguntas que eu e o Márcio a gente vai endereçar. E lembrando que temos aqui o chat, na verdade, o Q&A, né, Dora, para que o pessoal que consiga fazer perguntas. Então, agradecer novamente Guilherme e Lilian, passo rapidamente aqui para o Márcio, antes da gente seguir com a Lilian e com o Guilherme. Obrigado, Fabiana. Bom dia, Lilian. Bom dia, Guilherme. Obrigado pelo tempo de vocês. Parabéns pelo trabalho, né? Acho que o trabalho ficou bem legal. Acho que ele combina rigor técnico, né, com essa sugestão de análises baseadas em evidências empíricas, né? E sem perder de vista, acho que isso é interessante no trabalho de vocês, né? Sem perder de vista os valores jurídicos, né? E democráticos, vou dizer assim, que estão envolvidos principalmente nas decisões judiciais, né? Vai ser um prazer ouvi-los sobre esse trabalho que foi feito. Obrigado. Vou começar aqui já dando bom dia a todos e agradecendo o Ibrac, Fabiana, Márcio, obrigado pelo convite. Sempre é bom estar aqui ao lado da Lilian para falar um pouco de análise econômica, seja no CAD, seja no Judiciário. E para começar, eu acho que é bom a gente dar um contexto desse documento de trabalho. Ele foi fruto de uma comparação técnica entre o STF e o CAD, logo no início, ali, início de 2024, a gente sentou e começou a pensar nessa cooperação, e um dos produtos foi esse documento de trabalho que ele surgiu a partir de uma consultoria junto de um consultor, né, que foi contratado, o Lucas Pinha, via PNUD, e ao final nós produzimos aí a várias mãos esse documento de trabalho um pouco para mapear o que a gente tinha feito lá no Supremo e também ver fazendo um pouco uma comparação, né, com o trabalho do CAD, né, em relação à análise econômica. Então foi essa a ideia, né? E consolidar talvez essa experiência aí de 2 anos no, no Supremo. Eu vou compartilhar uma pequena apresentação. Acho que a ideia aqui é passar algumas ideias desse documento de trabalho. Eu vou falar da parte do Poder Judiciário e a Lilian vai complementar com a parte do CAD, mas nós vamos ser mais sucintos para deixar, eu acho que a parte mais interessante aqui seria a parte de perguntas e respostas ao final aí. Mas eu vou também tentar passar por alguns pontos importantes que eu acho aqui desse documento de trabalho. Vocês estão vendo já o primeiro slide, né? Só para confirmar. Beleza. Eu acho que o primeiro ponto que a gente deixa bem claro, principalmente na parte do judiciário em relação à análise econômica do direito, acho que o Márcio falou bem aí no início, né? Na verdade, e eu sempre utilizei isso lá no Supremo, né, como um complemento, né, aos valores jurídicos e não uma substituição, né? Essa,
esse critério de eficiência não pode ser substituído em relação a todos os princípios, fundamentos aí de uma decisão. Então, eu acho que essa parte importante e tira um pouco, muitas vezes, esse preconceito, né, da economia, no poder judiciário, né? Eu acho que a gente pôde mostrar como que ela é útil, em complementação e dando mais informação para a decisão, né, subsidiando melhor a decisão. E nisso o ministro Barroso, né, na época da presidência, criou esse NUPEC, que é esse núcleo de processos estruturais complexos que ajudou, né, a subsidiar aí algumas decisões, né? Aqui é um recorte, o final da gestão, né, 2000, final 2023, 2025, sobre o que foi feito no NUPEC, né, essas 30 decisões estruturais e complexas com apoio do núcleo, que envolveu em alguns momentos notas técnicas, outras vezes apenas reuniões, algumas discussões em audiências públicas, né? E é interessante entender como que o núcleo, né, ele conseguiu, né, fomentar ainda mais essa discussão econômica dentro do STF. Eu tenho um capítulo em um livro, esse Direito à Economia no Brasil, na última edição, tem esse capítulo adicional, Direito à Economia nos Tribunais, em que eu olho um pouco a evolução dos casos. Aí eu pego alguns trabalhos anteriores que buscaram mapear a análise econômica dentro do STF. Aí eu pego um trabalho do Guilherme Caon, que faz isso. E aí, com essa ideia em mente, eu me juntei a dois, digamos assim, pesquisadores na área da ciência da computação, que é o Luiz Guilherme e o Paulo Sérgio, para fazer esse artigo que chama Mensuração do uso da análise econômica do direito nas decisões do STF por meio de aprendizagem é, supervisionado. E é interessante que, utilizando esses algoritmos para identificar palavras e discussões de análise econômica, a gente conseguiu captar justamente esse salto aqui, né? Em 2024, né? Em que o núcleo atuou o ano inteiro, né? 48 casos com análise econômica do direito. E é interessante também um outro salto que teve aqui entre 2017 e 18, que 18 foi justamente a introdução a modificação, né, da lei de introdução às normas do direito brasileiro, que tratou da necessidade dos juízes, né, nas suas decisões, utilizar, né, argumentos consequencialistas, né, mostrar, justificar as suas decisões, né? E também a gente vê esse salto, né? A gente está trabalhando ainda no artigo, mas é só para mostrar essa evolução ao longo do tempo da análise econômica do direito no STF. 2025 ainda não terminou, né? Então por isso que tem menos casos. Mas já mostra, né? Eu acho que essa evolução ao longo do tempo dos argumentos econômicos nas decisões do Supremo. E com isso em mente, a gente, ao final da gestão, né, produziu esse documento de trabalho que um pouco discute, eu acho que em um órgão que já utiliza, né, há bastante tempo a análise econômica do direito, né, para fazer as suas análises, né, o CAD, e compara, né, com o que o STF tem feito, né, mais especificamente, mas olhando para o judiciário como um todo também, em termos de análise econômica. E também compara, né, experiências internacionais, tanto no antitruste quanto no judiciário, tá? Então é isso que a gente vai falar um pouco hoje, né? Esse quadro, né, logo no início a gente coloca só para comparar as ferramentas de análises, né, que a gente pode utilizar nos casos, né? Avaliações ex ante
e avaliações ex post, né? Aqui não preciso nem entrar em muitos detalhes, né? Mas logicamente, na maioria dos casos, a gente precisa tomar uma decisão antes, né, que a medida seja implementada. Então, na maioria dos casos, a gente, principalmente no judiciário, a gente está utilizando avaliações ex ante. Mas também, em alguns casos, onde a gente tem em outros lugares, né, essas medidas já foram adotadas, ou casos similares, essas medidas, essas decisões já foram tomadas, a gente pode fazer uma avaliação ex post para tentar ver os seus efeitos e mesmo como um acompanhamento da decisão, né, até para melhoria de futuras decisões, a gente pode fazer avaliações ex post também, né? E aí as ferramentas econômicas são variadas, e um ponto que eu já saliento aqui, talvez uma diferença entre a análise no CAD e no judiciário, mais especificamente no STF, que eu tive essa experiência, é que as análises no CAD, em termos econômicos, né, as ferramentas elas são mais sofisticadas do que no judiciário em si. A gente precisa muitas vezes utilizar de técnicas e ferramentas ali um pouco mais simples para demonstrar o argumento. Logicamente que não deixando de lado a robustez, né, a aderência, digamos assim, aos fatos, mas até por uma questão ainda de cultura, né, de capacitação, a gente está eu acho, num momento ainda de transição, então a gente, para fazer, né, para ser ouvido esse argumento econômico, quanto mais ele for dito de maneira mais simples, mas não de maneira errada, digamos assim, mas de maneira simples e fácil de entender, eu acho mais o argumento econômico vai ser utilizado no judiciário. Então, a minha percepção em relação às técnicas, eu acho que é essa. Não adianta muitas vezes você utilizar modelos, né, muito complexos ali, como uma caixa preta, que vai ser, eu acho, difícil essa absorção, né, e utilização na decisão. E um caso que eu trago aqui, só para exemplificar, isso está no documento também, é esse caso da extinção de execuções fiscais de baixo valor, em que a gente trabalhou as duas formas de avaliação, avaliação ex ante e avaliação ex post, tá? Nessa decisão, né, foi nos pedido evidências sobre como melhor tratar essas execuções fiscais de baixo valor, né? Então a gente inicialmente comparou com evidências que a gente tinha da União e alguns estados e municípios sobre quanto que o estado, né, conseguia recuperar de dívida por meio de execução fiscal comparado com o protesto, né? E aí, nesse livro aqui, a gente até fiz junto com o ministro Barroso, foi quase um resumo de duas notas técnicas que foram feitas pelo NUPEC sobre a maior, digamos assim, a eficácia em termos de recuperação de crédito por meio do protesto. Então foram vários estados, municípios, né, que a gente analisou, mostrando que a recuperação por meio de protesto chegava a quase 50%, sendo que na União a recuperação de crédito via execução fiscal era cerca de 2%. E depois um outro ponto interessante foi mensurar o custo, né, de um processo de execução fiscal, né? E aí atualizando alguns trabalhos, principalmente do IPEA, a gente chegou que esse custo girava em torno de 10 mil, né? E aí surgiu o desenho dessa decisão, que foi extinguir execuções fiscais de baixo valor, né, e esse baixo valor seria 10 mil. Isso representava cerca
de 52% das execuções fiscais no Brasil, ou seja, a gente tinha 27 milhões de execuções, metade disso era de baixo valor, e também para extinguir, ela teria que não ter movimentação útil há mais de um ano, e também não teria garantia ou bens penhoráveis, né? Então, isso era a regra para se extinguir as execuções fiscais de baixo valor. E olhando para frente, se pensou em regras, né, ligadas ao protesto e outras formas de resolução desse dessa disputa, né, que não entrasse no judiciário, né? Então, resoluções administrativas, né, foram priorizadas e principalmente a necessidade de se protestar inicialmente o título, né? A dívida, né? O CDA, porque, como a gente mostrou também nesses estudos, era muito mais eficaz o protesto, né? E com isso a gente fez depois, agora ao final, em setembro, a gente publicou esse estudo sobre uma avaliação ex post dessa decisão, né, que extinguiu as execuções fiscais de baixo valor e colocou essa regra do protesto, né, para as novas. E isso foi interessante porque com dados relativamente simples, né, a gente pôde chegar a esses números, né, e mostrando o efeito, né, dessa decisão. Então, de 27 milhões de execuções fiscais que a gente tinha em dezembro de 2023, agora em julho de 2025 a gente chegou a menos de 18 milhões, né? Redução de 9 milhões de processos, né? 24% do total do judiciário. E também em relação a novos casos, a gente teve essa diminuição, justamente por essa regra de ter que se protestar primeiro, né? Então caiu de 3 milhões para menos de 2 milhões em 2024, né? Que a gente tem um ano cheio para comparar. E isso tudo também a gente tem um reflexo, né? Nesses índices, nessas taxas que o CNJ também calcula anualmente para ver a eficiência do judiciário. Só um número aqui interessante, esse índice de atendimento à demanda, né? Para cada novo processo aqui que ingressou no período, né? Ao menos 4 processos de execução fiscal foram baixados, né? Por isso esse índice aqui de 468%, né? Então, no caso aqui, esse aumento é bom, né? Porque a gente teve mais processos baixados do que ingressados, né? Então, isso mostra, né, o efeito direto da decisão. E um outro resultado que a gente conseguiu verificar foi esse aumento da arrecadação dos estados e municípios, né? Porque um dos medos dos estados e municípios era ter uma diminuição da arrecadação com essas extinções, né? De execução fiscal. E a gente viu foi o contrário, né? A gente viu foi um aumento dos protestos e o consequente aumento da arrecadação, justamente porque o protesto ele, em termos de comportamento ali do devedor, ele é muito mais eficaz, porque o devedor ele vê os efeitos ali de um protesto, né, a inclusão no CADIM e tudo mais, um efeito muito mais rápido, então ele se mexe ali para pagar de maneira mais célere, tá? E por fim, para não tomar muito tempo aqui, uma última parte foi essa parte das experiências internacionais, em que a gente mapeou alguns países, a União Europeia, para ver o que tem sido feito lá também em termos de análise econômica, sistematização de dados. E o que a gente viu é que
nos Estados Unidos, na Europeia, né, na maioria dos países, existe, né, um crescente fortalecimento de estudos empíricos, da coleta sistemática de dados, muito em linha com o que o Brasil tem feito. O CNJ, né, ele tem o DataJude, que coleta informações do sistema judiciário, e é possível, né, até esse último trabalho aí que eu mostrei, fazer trabalhos nesse sentido com esses dados que são consolidados por pelo Conselho, e outros países têm feito isso também. Instrumentos também, né, de gestão de demanda também tem ajudado a equilibrar, né, esse acesso em relação aos custos, né, dando maior celeridade, né, essa ADR aqui que a gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos, né, que é uma resolução, né, de disputa alternativas, né, essas formas de resolução alternativas de disputas, várias especializadas, tudo isso ajuda a gerir melhor a demanda e dar um atendimento mais célere, né? E também no STF a gente tem o núcleo, né, de processos estruturais e complexos, mas em outros países a gente vê outras formas, né, de utilização da economia, como os amigos à corte, né, dando pareceres econômicos, os próprios centros de pesquisas do judiciário, no caso, o CNJ também tem centros de pesquisa, outros países têm centros de pesquisas que ajudam a subsidiar as decisões. E audiências públicas também é muito utilizado, tanto aqui no Brasil quanto fora, para trazer mais informação para o processo. Então a gente vê que o NUPEC ele não é uma única alternativa, né? Mas ele se soma às outras possibilidades de se trazer informação útil, econômica para o processo, tá? Eu acho que era isso. E passo a palavra para Lilian. Bom, obrigada e bom dia a todos. É, Gostaria de agradecer, né, mais uma vez o convite do IBRAC, em nome da Fabiana e do Márcio. É um prazer, né, estar aqui também podendo compartilhar com vocês esse estudo, né, como o Guilherme já comentou, que a gente realizou ali no âmbito do Acordo de Cooperação Técnica, né, do CAD e STF. Combinei com o Guilherme, falei, não, Guilherme, eu acho que o foco do estudo está muito ali no interesse mesmo da análise econômica no judiciário, que é o que a gente tem visto ali como grande inovação, né? Então, acho que vale a pena aí você gastar o tempo ali maior até trazendo essas contribuições, e aí depois eu resgataria, né, algumas das nossas análises. A gente já tem, né, acho que de uma maneira bem sedimentada, né, o uso de análises econômicas no direito da concorrência, né, especificamente aqui no CAD, né? Consequentemente, pela própria estruturação do Departamento de Estudos Econômicos, Márcio também estava aí relacionado, né, à própria criação do departamento no CAD. Guilherme foi um grande responsável aí por toda a estruturação do departamento e crescimento, né, que teve nos últimos anos. Então, toda essa possibilidade que a gente tem tido nos últimos anos, né, de implementar metodologias, trazer ali uma discussão econômica em casos, né, tanto de ato de concentração quanto de condutas anticompetitivas, com certeza tem um crédito aí de vocês, né, então acho que é super relevante comentar. E como o Guilherme comentou, né, ali no início, naquele quadro de análise ex ante, né, e análise ex post, a gente já tinha, né, há muito tempo, a implementação, né, de análise ex ante, o nosso controle preventivo, né, de ato de concentração uma análise ex ante, né, não deixa de ser uma análise ex ante.
É claro que não necessariamente naqueles quesitos, por exemplo, de uma análise de impacto, porque não necessariamente no ato de concentração você vai ter um aprofundamento nesse sentido, mas você está fazendo uma análise, né, do que pode acontecer, dado uma estrutura, né, atual, daquele mercado, tendo em vista possíveis concentrações, em termos horizontais ou até mesmo possíveis efeitos ali, em termos verticais ou outros, né, conglomerais, em diferentes níveis que você pode discutir ali num ato de concentração. A gente tem, né, ali diversos casos, né, e metodologias que a gente comenta, que têm sido utilizados, né, nos atos de concentração, para além até do que está ali no guia, né, de análise, de casos horizontais e verticais. Então, aquelas questões específicas de metodologias para definição de mercado relevante, cálculo de HHI, né, delta HHI, metodologias ali específicas, como é o caso da aritmética vertical, que a gente tem no guia também, V+, né, mas que foi publicado recentemente. E acho que a maior, assim, inovação, não é tão inovação, porque já tem um tempinho, né, que a gente tem tentado fazer. É claro que eu acho que não temos ainda conseguido, fazer na quantidade que gostaríamos, né, que são as análises ex post, né? Então, a gente tem percebido, né, com diferentes, estudos ali, benchmark internacional, né, a importância, que esses estudos têm, né, numa análise antitruste. Então, a gente tem ali até como uma análise ali de melhores práticas e lições internacionais, que a condução, né, desses estudos ex post são muito importantes para você até mesmo melhorar a sua própria política, de tomada de decisão ali, né, preventiva. Então, você tem casos, por exemplo, dos Estados Unidos que fizeram análise, de operações ali envolvendo, o setor de hospitais, né, e que identificaram ali que mesmo numa análise ex ante não tendo sido identificado, né, um problema ali, ou um possível aumento, de preços posteriormente, isso foi realmente identificado no mercado por conta de operações. Você tem mudanças, né, que a gente teve ali, novas, orientações, né, a revisão ali do Merger Guidelines dos Estados Unidos, também mostrando, que seria importante integrar alguns outros, efeitos, né, ou possíveis preocupações em variáveis que a princípio não eram tão, comumente analisadas em termos, de antitruste, como efeitos no trabalho, ali aspectos, que não estariam apenas relacionados a preços, né, especificamente ali ao consumidor. A gente também tem alguns casos ali na União Europeia, né, também, com essa análise que a comissão, tem feito também, né, de decisões passadas para verificar, por exemplo, a eficácia de remédios aplicados em fusões e aquisições. E a gente também traz alguns outros exemplos, né? Exemplos de autoridades específicas, como a autoridade do Canadá, que tem publicado, né? E recentemente publicou um estudo, que é o The Future of Competition Policy em Canadá, que traz, né, uma estimativa também no sentido de, o que cada dólar investido, por exemplo, em operações ali, né? Cada dólar canadense investido em operações, teria gerado, né, de benefícios econômicos para os consumidores. Então, além de ser uma análise ex post, né, também traz uma questão ali de mostrar o enforcement antitruste, especialmente ali também, focando em questões de advocacia da concorrência, de mostrar ali efeitos de alguma revisão, por exemplo, regulatória, né, que também é um foco da autoridade ali canadense. A gente também tem, né, alguns exemplos, de análise ex post de operações, lá na Austrália, que também mostram que operações que não foram, né, contestadas pela autoridade mostraram ali, na verdade, efeitos negativos, então isso mostraria uma fraqueza da análise ex ante deles, né, da estrutura lá, e que seria importante ter
uma mudança nesse sentido. E também acho que a motivação para que outros países também implementem, né? Então, acho que o Brasil, principalmente ali o CAD, né, como a Autoridade de Defesa da Concorrência, tem também participado de diferentes conversas com outros países aqui da América Latina, de autoridades que às vezes estão em níveis, né, de desenvolvimento, ainda no início, né, do desenvolvimento, ou até mesmo níveis mais avançados e também tem tido essas conversas no sentido de mostrar, né, efeitos ou analisar de maneira ex post as atuações. Claro que também eu falei aqui mais na parte de fusões, mas a gente também tem, né, essa parte nas condutas anticompetitivas, né? Então, acho que o mais básico, né, de todos eles, e acho que a Fabiana também tem uma grande contribuição, né? Se eu não me engano, o doutorado dela foi relacionada a isso, que são as análises ali, né, de sobrepreços de cartéis. Então, também é um tipo de análise ex post que mostra, né, o quão relevante é você ter uma atuação, né, seja ela no âmbito repressivo, né, no caso dessas condutas anticompetitivas, ou no âmbito ali preventivo nas análises de atos de concentração. Então, a gente já publicou ali no CAD, né, diferentes estudos, tanto nesse quesito de atos de concentração, quanto também de condutas anticompetitivas, né, de sobrepreço, por exemplo, de casos de cartel. A gente tem ali, né, a primeira avaliação ex post de ato de concentração, ali o caso Sadia Perdigão, depois a de aviação civil, a gente fez também ali, né, a da operação da BMF Bovespa CETIP, que também são documentos de trabalhos publicados aqui no Departamento de Estudos Econômicos. Estimativas de sobrepreço de casos de cartel, a gente tem vários, né, estudos que foram publicados. A gente está com um agora que até participou aí do prêmio, né, do IBRAC, e é provável que mais para frente a gente tenha ali a publicação desse documento de trabalho relativo ao cartel de cimento, né? Então, é uma tentativa ali, né? Claro que a gente tem que escolher e como alocar, né, as nossas forças aqui de trabalho em diferentes assuntos que são muito importantes, né, de serem abordados, mas a gente tem, né, buscado sempre manter essas análises ex post, né? Claro que tem uma grande dificuldade, né, que é principalmente no caso de operações, né, de fusões e aquisições, é a possibilidade de você ter dados para fazer, né, essas análises, porque elas não são análises só qualitativas, né? Você precisa de informação quantitativa. As metodologias comumente utilizadas precisam de dados antes, durante ali, né? No caso de um caso de cartel, por exemplo, de uma conduta anticompetitiva e após, né? Então, dados detalhados, normalmente de preço, quantidade, ou outros dados que poderiam ser considerados relevantes, né, para se identificar um possível efeito ali em âmbito concorrencial, né? Mas isso realmente está sempre ali, né, nas nossas prioridades, de que tem que ter em tempos, né, estudos relacionados às análises ex post. E acho que é importante mostrar que isso também nos é cobrado, né, dos fóruns que a gente participa. Então, comumente, a ICN, a OCDE, nas pesquisas ali, nas nossas conversas, eles estão sempre perguntando: foi feito mais algum estudo? Tem algo ali em andamento? Vocês pretendem fazer algum estudo específico sobre esse tema? Então, isso não está só, né, nas nossas vontades aqui, mas também é algo que motiva, né, discussões ali em âmbito internacional. E esse estudo, eu acho que mostrando essa relação também da cooperação do judiciário, aqui no caso, né, do STF com o CAD, também tem um grande possível fruto, né,
não só pelo fato da colaboração, mas de mostrar, né, que esse tipo de análise ele não está restrito ao ambiente concorrencial, a uma análise antitrust. Ela tem grande relevância para questões, no âmbito do judiciário e até mesmo, né, em outros, é, setores aí que a gente poderia, implementar, né? Acho que essas eram as minhas, principais, é, meus principais pontos aqui. Acho que vale aí, né, como o Guilherme comentou, acho que a parte mais interessante aqui vai ser a discussão, as perguntas. Então, acho que passo aí a palavra, para Fabiana e Márcio para conduzirem. Obrigada, Guilherme, obrigada, Lilian. Acho que de fato é um trabalho bem importante aí que vocês estão fazendo, né, diante desse acordo de cooperação. E aí eu queria perguntar, já passando agora para os nossos questionamentos aqui do nosso lado, né, pegando um pouco com as aplicações, sejam essas que vocês apresentaram, das execuções fiscais, do judicialização, na saúde, também desses atos de concentração. Como é que vocês têm observado, né, os principais desafios para a adoção dessas análises econômicas, né, mais complexas no âmbito do judicial brasileiro, né, especialmente aí nos tribunais superiores? Acho que talvez, né, o próprio Guilherme trazendo um pouco a sua experiência, mas a gente queria entender um pouco como é que se dá ali no dia a dia, né, assim, como que vocês apresentam essas análises econômicas nesses casos que vocês citaram e outros, né? Perfeito. Fabiana, assim, no judiciário eu acho que são até questões inicialmente até mais simples, né, de dificuldade muitas vezes de adoção mais ampla, né? Muitas vezes a linguagem econômica que é utilizada não é entendida, né, para quem vai receber ali o gabinete, o próprio ministro, muitas vezes pode parecer, muitas vezes, uma caixa preta, né, essas análises. Então, o que eu vi é quanto mais simples, direto, objetivo, os dados, as informações forem trazidas, mais fácil de serem utilizadas, né? Uma outra questão, muitas vezes, que eu vejo é a questão do time, né? Do tempo ali dentro do processo, né? Muitas vezes a análise econômica é trazida já muito ao final, onde a decisão um pouco já está meio que tomada. E aí, para se reverter é, um posicionamento com base numa um fato econômico ou em evidências econômicas, fica mais difícil. Não necessariamente porque o fato ou a análise econômica seja ruim, mas por uma questão do time ali de análise, tá? Que a decisão já foi tomada. Outros desafios são mais gerais, né? Acho que passam por todo o judiciário também, em relação à própria capacitação, né? À cultura. E isso não é uma barreira insuperável, mas leva tempo, né? Acho que aquele gráfico que eu mostrei sobre a adoção, né, de análise econômica do direito em casos no STF, ele é bastante esclarecedor, né? Ela tem sido usada de maneira crescente ainda em relação a todos os casos, né, que poderiam ser utilizados ainda um número pequeno, mas a gente está no processo de adoção e o importante é manter esse ritmo de crescimento, de mostrar, né, a utilidade da análise econômica para a resolução dos casos. As avaliações que a Lilian colocou, ex post, também vão ser importantes para mostrar, né, que os objetivos que eram almejados foram, né, ou não alcançados e isso, né, aquele efeito, né, de feedback vai ajudando que outras decisões também é, compartilhem, né, de evidências econômicas para bom resolução dos casos. Acho que eu vou até aproveitar aí o que o Guilherme comentou, né, e o que a Fabiana citou. A gente está falando aqui, especialmente nessa parte
no âmbito judicial ali do STF, né? Mas é algo que a gente já tem, né, tido muita interação, principalmente nos casos que são judicializados ali no âmbito de defesa da concorrência, né? Então, muitas vezes, uma dificuldade, né, digamos assim, é de você transmitir, né, uma metodologia, o que que aquele resultado quer dizer para um juiz, né, ali, ou até mesmo para um perito, por exemplo, econômico que atua, né? Nos casos, muitas vezes esse perito ele tem alguns conhecimentos ali específicos, mas não no âmbito de defesa da concorrência, né? Então, mesmo que ele seja um economista, que ele seja um administrador, um contador, né, ele faça alguma análise, isso não necessariamente está representando, por exemplo, a jurisprudência que a gente tem, né, no CAD sobre determinado assunto, né? Então, acho que essa dificuldade ali de comunicação, ela acaba sendo algo ali bem relevante, né? Como traduzir, por exemplo, questões técnicas, metodologias ali mais econométricas, por exemplo, né? No judiciário seria relevante, né? Para que você consiga quebrar uma barreira, né? Quase uma barreira ali de linguagem, né? De conceitos técnicos, mas todo mundo, no final das contas, está querendo chegar à mesma solução, a entender, né? A mesma variável, o que aconteceu naquele mercado. Mas isso pode realmente ser algo bem difícil, né? Em uma situação de uma discussão, por exemplo, no âmbito do judiciário, né? Obrigada, Lilian. Obrigada, Guilherme. Fabi, sobre isso, eu queria só fazer uma pergunta para eles também, complementar, Guilherme, Lilian, a essa pergunta que a Fabiana fez, que é uma curiosidade que eu tenho, né? Porque, assim, principalmente, Guilherme, eu queria te ouvir primeiro, porque você teve a experiência de transitar do CAD, depois para o Poder Judiciário, né? Mas, assim, a visão que eu tenho, né, é que toda a análise econômica do CAD, ela está baseada, né, em uma principal disciplina, né, econômica, principal área da economia, que é a organização industrial, né? E aí, quando você vai para o judiciário, enfim, acho que tem a necessidade de apresentar, né, outras áreas da economia, né, de usar outras teorias, eu vou dizer assim, né? Então, assim, eu queria entender isso, Guilherme, se na sua visão tem um limite, né, para aplicação da organização industrial, né, quando se trata de decisões judiciais, né? E, assim, como também tem dilemas de pluralismo, de legitimidade, como você falou, né? Quais outros referenciais teóricos poderiam complementar, né, essa abordagem de organização industrial? Eu digo no STF, mas também considerando todo o judiciário, né? Então, Márcio, ótima pergunta, né? Eu fui em alguns debates que eram colocados isso, até minha visão de pensamento econômico, né? Se eu estaria levando essa única ideia, né, para os casos, né? E eu acho que a resposta, né, sempre foi muito objetiva, né? No judiciário, quando o Barroso me convidou, a intenção dele, ele até já tinha falado em alguns eventos, né? Era um economista para fazer a conta, né? E a conta muitas vezes é bastante objetiva, né? E perpassa essas discussões teóricas que eu acho que, pelo menos quando eu tive lá, né, nos casos, né, analisados, eu não trouxe esse posicionamento, muitas vezes teórico. O objetivo era muito mais de trazer uma evidência econômica, né, e contra evidências, né? Eu acho que é difícil ter algum argumento, né? E eu acho que o argumento muitas vezes teórico se perde apenas
com retórica e com teorias. Então, eu acho que a análise econômica no judiciário, ela está muito mais focada em evidências do que uma discussão teórica, né? Já dizia uma música do Cazuza, né? Suas ideias não correspondem aos fatos, né? Então, eu acho que é trazer evidência empírica que tem aderência ali com o caso concreto, trazer transparência nas informações, se tiver alguma metodologia econômica que for utilizada, mostrar a robustez dela vis-à-vis a outras, né? E a transparência, a replicabilidade do método. Eu acho que muitas vezes eu tinha dificuldade, até analisando alguns pareceres, de replicá-los, né? E aí eu tentava reconstruir ali aquele número, né? Utilizando alguma metodologia para ver se aquele dado que era apresentado era robusto, né? Confirmava ali o que o parecer chegava às conclusões. Então, um pouco de, né, clareza, né, nesses dados, nesses argumentos, eu acho que é mais importante do que uma discussão um pouco de teoria econômica, que aí a gente entra para um campo, né, desse, igual você falou, de um pluralismo teórico que a gente pode acabar se perdendo. Então, se atentar aos fatos e tentar corroborar os argumentos jurídicos com essas evidências econômicas, eu acho que é o mais e, assim, efetivo ali para o convencimento do juiz, evitando, né, caixa preta, aqueles métodos, né, que a gente não sabe de onde saiu aquele número, né, vai enfraquecer, eu acho que o argumento, porque ele não vai ser replicável. Então, eu acho que tudo isso baseado, né, em dados concretos, eu acho que é mais relevante do que uma discussão muito teórica. Agora, por exemplo, quando a gente está falando de plataformas digitais, né, um caso muito em voga aí, eu acho que também por exemplo, a economia comportamental ajuda muito, né? Agora, a economia comportamental, com a sua questão teórica, mas eu acho que o que ela mais contribui são as evidências empíricas, né? Os experimentos que ela traz, mostrando, né? A comprovação do que o que ela prevê, né? O que ela diz, né? Então, eu acho que é sempre trazendo evidência, né? Eu acho que a economia, nesse caso, ajuda mais. Quando a gente vai tratar de causa e efeito, né? Os métodos, né, mais robustos de causalidade, logicamente tentando traduzir isso de maneira mais fácil também para o juiz, mostrando robustez. Eu acho que tudo isso a economia tem a contribuir. E estou vendo aqui o Renê aqui, o presidente Renê, já cumprimentando ele aqui. Um prazer vê-lo aqui novamente. Não poderia deixar de passar por aqui, Guilherme, Lilian, para prestigiar vocês aqui nessa super importante discussão. Estou por aqui. Obrigada, Guilherme. Pegando um pouquinho esse teu gancho, né, assim, tentando explorar um pouco mais, né, a cabeça de juízes, nesse sentido de o que que vocês entendem que são os principais fatores que fazem eles aceitarem ou rejeitarem os argumentos baseados em economia, né? A gente está comentando muito aqui, seja no caso de plataformas da economia comportamental, o que que seria isso? Uma pesquisa de campo, alguma coisa que traga evidências mais concretas, ou é um racional um pouco mais explícito? O que que vocês imaginam, né? Principalmente Guilherme, assim, no sentido de poxa, aqui é um entendimento que parece ser um pouco mais robusto, eles acatam. Não, aqui acho que talvez falte um pouco mais de elementos, né? Não sei se vocês conseguem trazer um pouquinho mais de cor nesse sentido, na linha ali das análises econômicas nesses casos que a gente está discutindo aqui, em especial no judiciário, né? Se eu puder começar, eu acho que a Aline, como ela falou, né, o DE tem essa experiência grande com esses processos judicializados, né, principalmente discutindo multa, e eu acho que essa visão dela acho que vai ser interessante. Mas em relação ali, principalmente ao Supremo que eu vi, na verdade existe, né? Cada juiz já tem a sua cultura, né? A sua maior abertura ou não para evidência
econômica, e essa mudança, eu acho que leva tempo, né? E eu acho que até outros, né, nos próprios julgamentos, eu acho que quando alguns colocam essa posição econômica, isso vai criando, né, essa cultura, né, de se olhar para dados, olhar para evidência para tomada de decisão, mas como até mostrei naquele gráfico, né, isso vai levar algum tempo, e mesmo para aqueles que já utilizam, né, a análise econômica, né, para subsidiar ali a decisão, eu acho que está ligado um pouco o que eu tinha falado na última resposta. Eu acho que isso tem que ser dito de maneira clara, né, sem a gente reclama do juridiquês, né, mas também tem o economês que muitas vezes atrapalha esse diálogo entre a economia e o direito, né? Então, quanto mais clareza, objetivo for levado, o argumento, mais fácil de ser utilizado, né? E muitas vezes a, a complexidade se dá em traduzir algo que é complexo para o simples, né? Isso não é fácil, né? Então, a simplicidade é um, assim, é uma qualidade aí dos argumentos jurídicos que muitas vezes é difícil, né, ter essa transição. Por quê? Porque muitas vezes o argumento econômico é bom, né? E ele é respaldado tanto na evidência empírica do caso em si, como em outras experiências, em outros países, em outras regiões, mas isso não é muito bem explicado e traduzido para o juiz. E isso tem um outro componente que é importante, né? Quando você está trazendo um argumento econômico, é um pouco da neutralidade, né? Quanto mais esse argumento for limpo, né, de lados e mostrar que esse é o efeito real, né, independente do lado que eu estou defendendo, Uhum. mais você tem chance, né, de convencer o juiz, né? Porque quando o argumento é muito forçado, né, claramente ele já é visto ali, né, que não se sustenta a contra-argumento, contra, né, outros fatos, tal. Então, eu acho que é isso, né, trazer de maneira mais simples possível, aderente, né, aos argumentos jurídicos, com transparência, replicabilidade, né, muitas vezes, né, isso ajuda a maior utilização desses argumentos para o processo de decisão. Tá ótimo. Lília, não sei se você quiser complementar um pouco com a experiência aí do CAD nos processos judiciais também, né? Nas interações que vocês têm, inclusive nos casos que vocês têm participado como assistentes técnicos, né? Acho que seria interessante entender vocês também com esse papel aí da análise econômica, em especial de aí fazendo as suas atuações, né? Não, ótimo. Eu acho que tô completamente de acordo, né, com o que o Guilherme falou. Eu acho que a nossa grande dificuldade, né, ali está sempre nessa tradução, né, dos termos técnicos, do que seria algo complexo para o efeito real, assim, que é o que todo mundo está querendo saber, que é que a gente fala, né, explique isso para um leigo entender. E não é um leigo só em economia, é um leigo no geral, assim, você tá falando de qualquer. Eu sou muito chata em relação a isso com os meus alunos quando tá fazendo TCC, que eu falo. Não adianta você achar que esse termo aqui é um termo muito comum, que todo mundo entende. Você tem que escrever isso aqui para um leigo. Então, você tem que pelo menos explicar o que que isso quer dizer, como que interpreta. Não basta você colocar uma tabelinha aqui de uma regressão com os asteriscos, o dado que dá ali, o resultado final que qualquer pessoa que pegue isso aqui não vai conseguir entender. É claro que quem já tem, né, aquele costume de trabalhar, de ver estudos, né, econômicos, vai ver aquilo ali como algo muito óbvio, né? Mas isso não é
o que a gente espera de qualquer pessoa ali que pode acessar o documento. E a informação ela tem que estar ali acessível, né, para todos. Acho que um outro ponto que o Guilherme comentou, né, que é essa questão da replicabilidade, né, da transparência também é super relevante, né? Nos casos ali que a gente tem atuado como assistentes técnicos, né? Então, quando a gente recebe, normalmente a gente atua ali no sentido de foi indicado alguma elaboração por perícia, né? Então a gente apresenta ali, por exemplo, quesitos, né? No sentido, o que que esse perito deveria seguir ali para responder, né, essa pergunta, ou pelo menos questões que ele deveria abordar para que tivesse um conhecimento amplo, né, do caso, mas muitas vezes não é algo muito quantitativo, né? É alguma questão até mesmo mais no conceito, por exemplo, algo muito específico, às vezes vem uma questão quantitativa, é falar que o caso de cartel, por exemplo, não teve efeito. E aí você fala assim, mas eu não preciso nem entrar na discussão, por exemplo, econômica, de que aquela metodologia que foi utilizada às vezes não apresentou o efeito, porque aí você vem na parte da jurisprudência, né, do CAD. Um caso de cartel para ser condenado, ele não precisa ali ter uma análise de efeito, né? Então você já vem algo que está antes, né? Então, assim, você vai às vezes vir com um resultado querendo discutir alguma coisa, só que você esquece da premissa, né? Ali do que seria o que normalmente é utilizado nas tomadas de decisões, por exemplo, relativas a uma conduta, por exemplo, né? Então, acho que deixar claro, né, todos esses passos, né, essas premissas para uma análise, para você conseguir reforçar o seu ponto, né, e claro, ser de uma maneira que qualquer pessoa entenda o que foi feito, pelo menos de uma maneira geral, é óbvio, quando é uma metodologia muito específica, né, você não consegue detalhar ela para um leigo, você consegue pelo menos explicar de uma maneira geral qual é o objetivo dela, né? E o que que aquele resultado quer mostrar, né? Então, acho que isso seria realmente o ponto central para que você consiga ter ali um bom resultado, né? De uma análise econômica, por exemplo, aplicada no judiciário, né? Isso- Márcio. só é bem interessante, Lilian, essa a sua resposta, né? Porque mostra que esse convênio já está gerando efeitos, né? O Guilherme falou que a simplicidade é central, né? E isso já tem um feedback, né? Já afeta, né, a postura do CAD, usar uma linguagem mais simples, né? Para convencer os juízes, né? A manter a decisão do CAD. Bastante interessante, acho que é um efeito prático, né? Desse convênio que foi feito, né? Fabiana, se me permitir, eu acho que todo mundo tem uma curiosidade, né? Porque foi criado no PEC, né? Dentro do Supremo e, enfim, o NUPEC foi, entre aspas, personalizado na pessoa do Guilherme, né? E agora com a saída do Guilherme, como é que fica essa questão institucional, Guilherme? Você pode falar para a gente? Acho que isso é uma curiosidade de todos, né? Permanece o núcleo, né? Vai ter outra pessoa à frente dele, o novo presidente supremo, né? Valoriza essa questão da análise econômica. Não sei, você pode falar um E pouco Márcio, como que é, fica isso, né? Obrigado. adicionando no ponto, Guilherme, a gente já conversou que, queira ou não, é uma sinalização que o Supremo faz, né? A hora que o Supremo estabelece um grupo ou um assistente econômico, um assessor econômico, no caso, fica claro que talvez os outros tribunais também devessem seguir a mesma É, orientação, né? Então, assim, é de importância sistêmica para a administração da justiça, né? A gente sabe que os juízes estão acostumados a lidar com questões, né, são generalistas. Mas a questão econômica, obviamente, que com todos os cuidados que vocês estão colocando de clareza, de método, etc., apoio técnico é importante. Então, também estou curioso para ouvir sua resposta. Ótimo ponto. Não, mas eu fiquei muito feliz.
final ali da, do período do Barroso na presidência, ele começou a transição e o ministro Fachin começou a ver se mantinha ou não, né? E logo no final ele decidiu, né, manter o Nupec. Eu já tinha me pensado em sair, já tinha tomado essa decisão, mas ele chamou um outro economista para assumir a posição do IPEA, colega meu no IPEA, o João Denegri. Então ele não teve descontinuidade alguma. Eu saí no dia 30, no dia seguinte ele já estava nomeado e já está trabalhando, continuando a dar essa assessoria econômica em vários casos, montando agenda. E eu falei com ele que a tarefa dele agora é fazer esse núcleo crescer, né? Em termos de assessoria econômica, né? 2 anos é muito pouco tempo, né? Mas eu acho que essa continuidade, eu acho que dá essa possibilidade dessa consolidação do núcleo, dessa assessoria, né? Que foi, eu acho, um momento ali inovador. E eu acho que ao longo ali dos anos a gente vai ver aquela curva, né, de processos com análise econômica crescendo ainda mais. Então, eu acho que a tendência é, é continuar crescendo. Muito, muito bom saber, Guilherme. Acho que, né, é importante ter essa continuidade, acho porque, de fato, as análises econômicas contribuem bastante aí com esses encaminhamentos, então a gente fica contente de saber que vai ter uma continuidade ali dentro do STF. Eu vou fazer só E a só última uma coisa, pergunta Fabiana, aqui. talvez só um Claro, por comentário. favor. Eu acho que um núcleo ali, acho que é importante, da mesma forma que o DE, ele traz essa ligação, né, entre também os atores externos, tanto em termos de amigos da corte, que traz evidência econômica, quanto as partes que vão trazer evidências econômicas, ter alguém, né, internamente que não só o gabinete ou os gabinetes, mas um núcleo especializado que consiga fazer essa ponte, essa discussão, muitas vezes um pouco mais técnica, né, em relação a esses pareceres e que ajuda também a fazer essa tradução, não só da produção própria, mas também da produção de terceiros, né, das evidências econômicas de terceiros, né? Olhar com esse, como eu disse, olhar de neutralidade e poder realmente passar e traduzir essas informações para quem toma a decisão. Não, perfeito. Acho que essa linha é uma singularidade que o DE faz ali dentro do CAD, que tem esse papel ali importante de trazer não só as análises dentro, né, do STF, mas também de fazer essas traduções ali com o ambiente externo também, né? Então, acho que isso é bem, bem produtivo, né? A gente já passou aqui do horário, mas eu vou só seguir com a pergunta da Melissa. Ela primeiro parabenizou aqui, né, o nosso evento e ela gostaria de saber, considerando o tempo de análise de um processo administrativo ou ainda de uma decisão judicial, num caso de poder de mercado aqui no e-commerce, né, um abuso de poder de mercado, na prática teria algum impacto, algum efeito, digamos, educativo para que os outros players não façam? Se vocês quiserem fazer uma rápida resposta aqui sobre esse tema. Ó, acho que eu posso começar aqui, depois se o Guilherme quiser complementar. Eu acho, assim, não só em um caso específico, mas eu acho que em qualquer caso ali que você tenha, por exemplo, uma definição ali, seja uma condenação, né, ou até mesmo um arquivamento ali de uma possível conduta anticompetitiva, você pode ter um efeito educativo, sim, né, para as outras empresas que, por exemplo, pretendem, né, ou tinham a intenção, ou até mesmo utilizam tal prática, né? É claro que eu acho que é importante sempre lembrar, né, que as análises do CAD, principalmente as análises não só de condutas anticompetitivas, mas também de atos de concentração, são análises caso a caso, então não é porque você teve um caso anterior que teve, né, necessariamente
um resultado, né? Aquilo vai ser replicado sempre, né? Justamente porque você tem características específicas do caso, características específicas no caso de condutas anticompetitivas, né? De poder de mercado das empresas, que não necessariamente é o mesmo, né? Ali. Mesmo que você esteja falando de uma mesma conduta, né, de uma mesma prática, mas eu acho que serve sim, né? Todas as análises, o que já foi feito, a jurisprudência, acho que ela serve como uma função ali educativa, né? De mostrar que, olha, isso já aconteceu e nessas condições foi entendido que isso era caracterizado como uma conduta anticompetitiva, que teria efeitos negativos. Ou não, né? Nessas condições foi entendido que não teria um efeito anticompetitivo, e por isso o caso foi arquivado. É claro que você tem sempre que entender essas condições, né? Como a gente está falando de uma análise caso a caso, as premissas que estão ali, né? No resultado final alcançado são muito importantes. Então, você não pode simplesmente chegar e falar, o CAD entende isso. É claro que uma ou outra coisa já pacificada, né, principalmente nos casos de cartel, aí você poderia até mesmo chegar numa conclusão nesse sentido. Mas em casos de condutas unilaterais, eu acho que é sempre importante você levar em consideração o caso a caso, né? Quais eram as características daquele caso e por que que você chegou naquela conclusão específica, porque isso não necessariamente indica que isso vai ser o resultado para qualquer outra conduta parecida, né? Se puder só complementar rapidamente, eu acho que é isso que a Aline falou, e só assim, em casos de, né, mercados digitais, eu acho que era a pergunta, né, que a velocidade, né, é muito grande. Eu acho que o CAD tem ferramentais aí para atuar a medida preventiva, né? Se o caso é grave mesmo, ele pode, né, dar uma medida preventiva, no próprio judiciário também, né? Algumas medidas cautelares ali, né? Para já tentar atuar no problema. Mas é sempre isso, né? Tomar cuidado, assim, não necessariamente as empresas que estejam, né, fazendo coisas similares, não necessariamente isso é um problema para todo o mercado, né? Mas serve, né, de alguma sinalização se aquela empresa que não, ainda não foi alvo ali de alguma ação está fazendo a mesma coisa, tem o mesmo porte, né? Pode ser que seja, né, um aviso para que ela também não faça, né? Mas logicamente tem que tomar cuidado. Muito bem, acho que chegamos ao fim hoje aqui do nosso evento. Eu queria novamente agradecer Lilian, Guilherme, pela presença, pela apresentação aqui no nosso Comitê de Economia. Parabenizar novamente o Guilherme aí pela sua mais uma ótima experiência agora, né, no STF ali. Então, a gente também novamente fica contente de saber que terá continuidades nesse âmbito econômico lá dentro. E acho que é isso. Obrigada novamente a todos também que participaram aqui. Renê, obrigada por ter também vindo. Márcio, Dora. E Obrigado. acho que continuaremos aí com as atividades do IDRAC. Fiquem atentos aí ao nosso site. Obrigada a todo mundo.